Tem uma transformação fascinante acontecendo agora mesmo no mercado brasileiro. A gente está falando de acesso, de tecnologia e, principalmente, de derrubar barreiras em um dos setores mais tradicionais e às vezes engessados que existem: o mercado de seguros automotivos. A protagonista dessa história é a LTI Seguros. E a missão deles? Bom, é nada menos do que revolucionar a forma como a proteção veicular chega para quem realmente precisa. O jeito que eles estão construindo isso e as notícias recentes sobre a aprovação deles pela SUSEP mostram uma verdadeira aula de inovação estruturada. O objetivo desta análise de hoje é desconstruir exatamente como essa democratização está saindo do papel e ganhando as ruas do país inteiro. Para a gente entender o tamanho real dessa oportunidade, pensa nesse número um segundo: 73%. Essa é a parcela da frota de veículos no Brasil que hoje circula sem nenhum tipo de seguro. Ou seja, de cada 10 carros que cruzam as ruas agora, 7 estão completamente desprotegidos contra roubos, furtos ou acidentes. Isso não é só uma estatística qualquer, tá? É uma lacuna de mercado gigantesca. É a prova clara de que o modelo tradicional por décadas simplesmente não conseguiu alcançar a maioria esmagadora da população. É exatamente sobre a beira desse abismo que a nossa conversa de hoje se constrói. Então a grande questão é, quem compõe esse 73%? Vamos destrinchar isso para entender por que as seguradoras tradicionais agem como se essas pessoas fossem invisíveis, ou pior, como se fosse um risco intocável. A resposta é que estamos lidando com um público historicamente desatendido. A gente está falando de motoristas de aplicativo e trabalhadores autônomos, galera que usa o carro como a própria ferramenta de sustento. Falamos também de quem mora em regiões periféricas e acaba sendo penalizado com preços absurdos só pelo CEP, além do pessoal que tem carros que já saíram daquele padrãozinho rígido de aceitação do mercado. É uma galera que precisa desesperadamente de proteção, mas que sempre esbarrou em preços fora da realidade ou num belo não na hora da cobertura. E aí é que está a sacada genial de como eles desenharam a solução. Para atacar um problema tão casca-grossa, eles dividiram as forças num ecossistema super inteligente. De um lado, a gente tem a Luve, que é a insurtech mineira. A Luve é a marca, a tecnologia de ponta, focada 100% em democratizar com mensalidades que cabem no bolso e pagamento recorrente. É a linha de frente, a cara que o cliente vê. Do outro lado, segurando as pontas e sustentando a operação, atua a LTI Seguros. A LTI é um motor robusto que cuida da burocracia pesada, conformidade regulatória, emissão das apólices, governança do capital e, claro, garantir que o negócio possa escalar sem quebrar. Uma parte abraça o cliente de um jeito novo, a outra garante que a promessa vai ser cumprida com todo o rigor da lei. Mas, convenhamos, não adianta ter uma base incrível se você não sabe como chegar nesse mar de gente. A estratégia de distribuição precisava atacar por vários lados. Claro, começa com a contratação digital, rápida, sem dor de cabeça. Mas não para por aí. Eles trazem os corretores tradicionais para o jogo, usam um alcance gigantesco de influenciadores digitais e, o mais fascinante, criaram uma rede própria de vendas. E para garantir que essa rede seja afiada, eles têm uma plataforma educacional dedicada para treinar o pessoal de ponta a ponta. É essa mistura inovadora que faz com que a operação consiga se espalhar por milhares de municípios no Brasil de um jeito tão eficiente. E é no meio dessa expansão toda que vem a grande notícia. A LTI Seguros acaba de subir de patamar. Para sacar o peso disso, a gente precisa entender dois conceitinhos rápidos. Primeiro, o sandbox regulatório. Imagina que é um ambiente seguro, tipo um laboratório criado pela SUSEP, para que as empresas testem ideias inovadoras sem quebrar o mercado. Foi lá que a LTI nasceu e mostrou a que veio. O segundo conceito é a licença S3. Essa é a formatura. É a autorização nacional definitiva, que prova que a empresa tem uma baita estrutura de capital e governança. Basicamente, tira o rótulo de projeto experimental e dá o carimbo de gente grande. Para deixar claro o que isso significa, vale a pena ouvir o que o Roberto Panucci disse. Ele foi quem assessorou a companhia nesse processo super rigoroso com a SUSEP. Ele diz que essa aprovação é a transição para um regime regulatório completo. Em português claro, eles agora jogam na mesma liga dos gigantes. Operam com os mesmos níveis de supervisão, exigência de capital e governança que as seguradoras mais antigas e tradicionais do país. Não é mais só uma startup com uma ideia legal. Agora é uma instituição financeira sólida e totalmente validada por quem dita as regras. Mas e aí? O que essa autorização plena destrava na prática? O impacto é imediato e brutal. Primeiro, tira aquele teto limitador de volume de apólices que o sandbox impõe por precaução. Sem essas amarras, o crescimento agora não tem freio. Segundo, escancara as portas para criar novos produtos e coberturas. E terceiro, viabiliza de vez uma expansão em escala nacional com força total. É literalmente o combustível que estava faltando para a máquina acelerar rumo àqueles 73% de carros desprotegidos.
E a liderança da empresa está sentindo exatamente isso. O Kezi de Gunha, CEO da Love, resume bem essa vitória. Ele bate na tecla de que o foco sempre foi usar tecnologia com propósito, para incluir quem sempre ficou de fora. Essa licença não é só um papel legal, é a prova técnica de que o modelo lá do início funciona, é escalável e, o mais importante, entrega qualidade sem cobrar uma fortuna. É a demonstração de que inovação social e o negócio financeiramente sustentável podem super andar de mãos dadas. E olha que detalhe interessante. A LTI Seguros não é um caso isolado nadando contra a maré. Tem nomes de peso como PIR, Darwin, ISA, Justus, toda essa galera já trilhou esse caminho e agora a LTI entra para essa elite de insurtechs graduadas. Esse grupo entrou no sandbox, provou que o negócio para de pé e conseguiu a operação plena. Isso é muito legal porque mostra que não é só o sucesso de uma ou outra empresa, mas sim a consolidação de um movimento inteiro. O mercado de seguros está passando por uma chacoalhada estrutural profunda, e são essas as empresas puxando a fila dessa mudança. Agora pausa para esse próximo dado porque ele é talvez o mais revelador de toda a nossa análise. 68%. Estudos recentes do InsurTech Brasil mostram que 68% dos clientes atendidos por essas seguradoras nascidas no Sandbox nunca tinham contratado um seguro antes. O resultado disso é espetacular. A briga aqui não é para roubar o cliente do banco gigante. A parada é criar um mercado inteiramente novo. É trazer para a formalidade e para a segurança milhões de pessoas que antes estavam totalmente à deriva. O José Prado, CEO do InsurTech Brasil, resume perfeitamente o que a gente acabou de ver. Ele pontua que o grande golaço do Sandbox foi dar chance para a inovação ser testada na vida real, em escala de verdade. Essas empresas não vieram só para deixar os aplicativos mais bonitinhos. Elas cumpriram uma função social gigante, expandindo o acesso. A formatura da LTI Seguros é só mais um capítulo de muito sucesso nesse amadurecimento que continua virando o setor de cabeça para baixo. E a gente fecha esta análise voltando lá para o comecinho, mas agora com outra visão. A gente entendeu o buraco enorme no mercado, sacou como funciona esse ecossistema de tecnologia com regulação e o peso que uma licença S3 tem. A provocação que fica para a gente pensar é, com a consolidação de empresas rápidas, tecnológicas e inclusivas como a LTI, será que o mercado brasileiro finalmente vai conseguir fechar aquele abismo de 73% de carros sem seguro? A revolução já está aí, as regras mudaram para valer e esse setor nunca mais vai ser o mesmo. Foi incrível mergulhar nesses dados hoje. Essa história ainda vai longe e a gente precisa ficar de olho aberto para os próximos passos de todo esse ecossistema.